Boa noite, irmãos. Nós vamos estudar hoje mais uma mulher da Bíblia. E essa mulher de hoje é uma mulher extraordinária que teve um marido extraordinário. Ela, você sabe dizer quem é ela? Essa mulher, ela foi uma mulher que ela foi a última mulher e mãe que conseguiu vencer esse mundo. E a primeira mulher, na sua primeira destruição, e a primeira mulher e mãe que deu início a um novo tempo nesse mundo. E essa mulher, ela teve todo esse privilégio de ser essa mulher, né? Porque ela teve um marido que tinha uma companhia muito especial. Você pode ficar pensando, quem é essa mulher? Essa mulher também foi a mulher que teve os seus netos sendo os primeiros nascidos na geração que nós vivemos hoje. E você diz, quem foi essa mulher? Você pode dizer quem é essa mulher? Essa mulher era a mulher de Noé. Aquele homem que eu costumo dizer para vocês que ele, para mim, é um homem fantástico. Por isso que eu digo que ela foi uma mulher extraordinária que teve um homem extraordinário, marido extraordinário. Porque a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Ele achou graça, ele achou favor diante de Deus e ele andou com Deus. Então, por isso que ela teve todo esse privilégio e Deus deu a ela uma condição de passar por a tragédia maior que já pôde acontecer nesse mundo, mas ela foi vitoriosa com a sua casa, com o seu marido. Ela ajudou a Deus com a sua família a julgar o mundo e dar a oportunidade de salvá-lo. Porém, o mundo não quis. E essa mulher é a mulher de Noé. A mulher de Noé. Então, vamos lá para o texto da Bíblia, que está em Gênesis 3, de 5 a 14 e depois 18. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então aqui, quando Deus viu a maldade se multiplicando em alta escala, Deus ficou arrependido de ter criado o homem. E Deus, disse o Senhor Deus, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. A Bíblia diz que quando o mundo estiver como nos dias de Noé, então virá o fim. E nós já vemos muitas coisas acontecendo, mas ainda vai acontecer mais. Por quê? Porque não chegou o fim ainda. Então você talvez pense assim, que nos dias de Noé, a gente às vezes quando não conhece a Bíblia, nem pensa que nos dias de Noé foi assim. Mas a Bíblia diz que foi pior do que o que já estamos vivendo hoje, porque ainda não chegou o fim. Quando chegar a ser igual a esse tempo, então virá o fim. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Naquela geração, naquele tempo, naquele contexto ali da situação, a Bíblia diz, Deus arrependeu-se de ter criado o homem. E Deus agora ia castigar não só o homem, a terra, os animais, os répteis, tudo sofre por causa do pecado. Como você vê, o pecado é a praga pior que existe no mundo todo. E todo o ser, toda a criatura padece por causa do pecado das pessoas. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo
e perfeita em suas gerações. Noé andou com Deus. Olha aí o segredo de Noé. Por isso que eu disse que ela era uma mulher extraordinária, que teve um homem extraordinário, um marido extraordinário. Porque a companhia dele era Deus. Então quem anda com Deus, ele é um homem diferente. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, toda a humanidade tinha se rebelado, revoltado, se corrompido contra Deus. E Deus, vendo, ele ficou arrependido. Porque não foi para isso que Deus criou as pessoas. A Bíblia diz que Deus criou os seres humanos para a sua glória. E nós vemos que as nações, as pessoas, elas não querem glorificar a Deus, muito menos servir. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo, porque a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Então Deus disse: eu vou desfazer tudo que eu fiz. Inclusive, a terra vai sofrer, né? E Deus promete que vai vir o dilúvio. Deus disse: vou mandar um dilúvio. Porém, Deus é o Deus justo, amoroso, misericordioso. E Ele fez uma aliança com Noé. E Ele faz uma aliança com Noé. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então ele preparou a arca, e essa arca era um barco, um navio grande, né? Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então aqui Deus fez uma aliança, uma promessa, que pelo menos essas pessoas iriam entrar com ele na arca. Vejo que o versículo 18 diz que a aliança de Deus era com Noé, sua mulher, seus filhos e as suas noras, ou seja, com toda a família de Noé. Deus fez uma aliança, um pacto. Eu vou destruir, mas se você, fizer a arca, você vai poder salvar você e sua casa, sua família. E a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme Deus ordenou. E Noé começou a fazer a arca, um projeto, um projeto enorme. E a Bíblia diz que Noé passou 120 anos fazendo essa arca, para ser salvo através dela no dilúvio, que naquele tempo não chovia, mas Deus disse: eu vou mandar chuva. E Noé creu e obedeceu. Por isso que ele era um homem extraordinário. E a sua mulher também. Nessa época, fez Deus, a família foi escolhida por Deus como uma mulher extraordinária, para uma missão muitíssimo importante, que ela ia ser a mulher de Noé, aquele homem que estava aliançado com Deus, pactuado com Deus, de fazer uma arca, um objeto que ia salvar a ele, a sua mulher e seus filhos com suas noras, formando um total de 8 pessoas. E que essa mulher extraordinária e virtuosa, uma das missões dela era cuidar de todo o procedimento, e com certeza naquela época não foi fácil para ela, com todos os problemas que também não foram fáceis para Noé, mas eles estavam juntos com o mesmo objetivo. Ela conhecia a Deus também,
E ela creu que Deus tinha falado, ele disse para ela, né, que ele tinha recebido uma ordem de Deus que era para fazer essa arca. E ela acreditou e deu crédito, não só a Deus, mas ao marido dela. E ela obedeceu, né? E ela foi trabalhar junto com ele. E sobre o dilúvio, tudo era gigante, né? O tempo foi 120 anos. O dilúvio passou muitos dias chovendo. Primeiro ele passou esses 120 anos cuidando da arca. Ele tinha que trabalhar para fazer o sustento de casa. Ele pregava, na época que ele estava fazendo a arca, ele pregava para os seus familiares, seus parentes, os vizinhos, sei lá quem, os que trabalhavam com ele na arca, né, que certamente eles estavam trabalhando lá, que ele não fez só, e ele pregava o arrependimento. No entanto, não quiseram o Deus que Noé acreditava. E Noé fez a arca, né? A arca de Noé tinha 300 côvados de comprimento, que equivale a um barco grande, né? 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. O côvado é essa medida, daqui para cá. Uma medida que dá a ponta do dedo grande aqui o cotovelo. Que o côvado hebraico atinge, talvez seja em torno de 48 por aí centímetros, que dá isso aqui numa pessoa. E a arca possuía 3 pavimentos, então era como fosse 3 andares. E por isso que essa arca coube muita gente. Muita gente? Foi? Não. O povo não quiseram a arca. Mas Deus tinha provisão para uma boa parte. E uma coisa que eu acho incrível na história de Noé é que os animais, eles foram, Deus disse, vá ao par, e eles entraram na arca. Noé não saiu correndo atrás dos animais para botar dentro da arca. Eles foram mais obedientes do que os homens. A arca possuía 3 pavimentos, representando uma área total de aproximadamente 10.345 metros quadrados. Quer dizer, era grande. Essa área resulta num volume total de cerca de 50.168 metros cúbicos. É tipo um caixão quadrado, né? E ela cabia muita coisa dentro. Com capacidade para 13.960 toneladas. Muito peso, né? Poderia pegar. Porque ali ia passar muito tempo sobre as águas. Até o dilúvio passar e depois até as águas também sumirem. Tais medidas colocaram a arca de Noé na categoria de um navio de grande porte. Quer dizer, era um barco grande, não era só um barquinho, não, era um navio. Deve ter sido o primeiro feito, né? E todas as medidas, todos os tamanhos, tudo que tinha que ser feito foi ditado por Deus. E a Bíblia diz que Noé obedeceu, fez conforme Deus mandou. Por isso que ela teve um marido extraordinário. Homem que faz do jeitinho que Deus manda. Por isso a arca levou 120 anos para ser construída, porque era gigante. A arca serviu perfeitamente ao seu propósito e abrigou a família de Noé e os animais do dilúvio. Então, Deus mandou fazer e ela deu o resultado. Foi do jeitinho que Deus disse, Noé fez e a família, os animais, com eles foram salvos. Quem era essa mulher extraordinária, então? Essa mulher foi importante a sua história na vida e no tempo lá,
porque ela foi a mulher que, a primeira coisa que ela teve, muita paciência, 120 anos fazendo a mesma coisa, sendo criticados, sendo alvo de chacota, não chovia, né? Até os filmes que fazem a Arca de Noé, eles dizem, né, que Noé era doido, né? É doido, porque não chovia. Como era que ele ia fazer um barco daquele tamanho se nem chovia? Porque a Bíblia diz que nos tempos passados, antes do dilúvio, subiu um vapor sereno, né? Nós conhecemos o sereno, e regava a terra. E não chovia como chove agora, né? Tem muitos lugares aqui no Brasil mesmo que está cheio de água, as cidades se destruindo por causa das chuvas. Mas Noé não tinha visto isso ainda. Mas Deus disse, eu vou fazer. Vai acontecer. E ele creu. E ela também creu. E os filhos creram. E as noras também. Então eles tiveram a capacidade, né, de reunir a família e manter juntos. Aquelas mulheres dos filhos de Noé não eram da família dele, pertenciam a outras famílias. Mas teve a mesma visão, e se todos se submeteram à capacidade de se submeter, né, era para que era feita a arca. Ela foi a última mãe, né, no dilúvio, só tinha ela de mãe. Ela foi a única mãe que escapou da geração passada, porque as noras dela não tinham filho ainda. E foi a primeira mãe, a primeira mulher que era mãe na nova geração, porque as noras não tinham filho ainda. E ela foi a mulher que foi vó dos primeiros descendentes nascidos depois do dilúvio. Vocês já tinham pensado nisso nela? Não, né? Pois é, ela foi essa mulher, que ela foi a última mulher que escapou sendo mãe. A primeira mulher que era mãe, que iniciou a nova geração, e a mulher que foi a primeira vó da nova geração. Por isso que ela foi uma mulher extraordinária, porque também teve um marido extraordinário. Ela era a última mãe, né, que sobreviveu. E a Bíblia diz, né, que a mãe, ela tem uma missão muito importante na Bíblia, e a Bíblia diz que uma mãe, ela é preservada, ela não é destruída por causa da sua missão de mãe. Para Deus escolhê-la como a última mulher do Velho Testamento, do Velho Mundo, e a primeira do Novo Mundo. Então, Deus escolheu ela para essa missão. Como assim escolheu Maria, né, para ser a mãe do único que era o Salvador? Ela teve uma missão importante, assim como Maria também teve. Ela foi paciente. Ela sabia que ela ia deixar todas as coisas que ela tinha aqui conseguido com Noé. Ela conseguiu viver aquela situação. A Bíblia não relata nenhuma vez, nenhuma fala dela, nenhuma reclamação, alguma coisa que ela não estava gostando ou nada. Ela apenas se manteve diante da missão dela, que era ser esposa, né? Ela submeteu à vontade primeiramente de Deus, depois ela submeteu à vontade do marido, e ela manteve toda a sua família reunida. E ela também foi a mulher que teve o privilégio de ter um marido bom de se submeter, porque esse homem também era um homem que submetia, ele submetia a Deus. Então, tinha uma cadeia de comando interligada, eles eram conectados, e cada um fazia sua parte bem feita. Ela esperava, preparando os seus filhos para o grande evento, enquanto Noé pregava o arrependimento e o juízo de Deus, ao mesmo tempo que construía um projeto especial de Deus, que era a arca. A arca foi um projeto de Deus que Noé
aderiu e se tornou dele também. E ela, por conseguinte, também aceitou a proposta. Ela sabia da promessa de Gênesis, né, que Jesus viria como Salvador. E ela também deu aquela oportunidade àquele povo de ser salvo através da arca. E Noé estava lá juntamente com ela e com os seus filhos e nora pregando o arrependimento, para que eles se arrependessem, buscassem a Deus e fossem salvos juntamente com eles na arca. No entanto, não quiseram, né? Ela sabia que Deus tinha prometido um Messias que salvaria o mundo do pecado. Por isso, ela confiava que a arca era que Deus ordenou que construísse para proteger ela e sua família. Ela sabia que aquela arca ia salvar a sua família, que era o meio pelo qual eles iam poder atravessar a situação e chegar do outro lado. E ela creu. Ela creu apesar de todos os problemas. Eu acho que não teve na face da terra um problema maior que esse, o dilúvio. E ela, como mulher temente, submissa a Deus, submissa ao marido, no controle da situação, calada, porque ela não falou. A Bíblia não relata nenhuma fala dela. Ela conseguiu o objetivo que Deus tinha dado para ela, a missão. E confiar nos recursos que Deus ia providenciando, né? À medida que certamente uma arca desse tamanho não foi fácil. Não foi a coisa bem, por isso que demorou muito tempo, porque era muito grande e precisava também de recursos. Para fazer uma arca dessa, na condição que foi feita, precisava de recursos. Noé precisava trabalhar para manter a família, precisava de tempo para pregar o arrependimento e precisava de dinheiro para comprar o material para a arca. E Deus supriu todas as necessidades deles. Para o crente em Cristo, a arca de Noé é o próprio Jesus e a sua vinda para o arrebatamento da igreja. Então, é uma comparação, né? Por isso que a Bíblia diz que quando for para vir o fim, o mundo vai estar como nos dias de Noé. Então, virá o fim. E Jesus é a nossa arca hoje. Noé teve a arca feita de madeira e nós temos a Jesus, o Filho de Deus que veio para nos salvar. Nos resta estarmos preparados e preparando os nossos para subir com o Senhor. Cristo e no Novo Testamento é comparado, né, como a arca, como Noé foi salvo pela sua família, com a sua família pela arca, nós vamos ser salvos com Cristo. E Mateus, né, disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O povo ouvia falar que ia ter um dilúvio. O povo sabia que Noé estava fazendo a arca para se proteger do dilúvio. E dizia para o povo: vai ter um dilúvio, vai vir um dilúvio, se arrependa. Mas ninguém quis. Só foi salvo a família de Noé. 8 pessoas. A Bíblia faz bem questão de nomear o número, né? Ele diz 8 pessoas. E foi Noé, a mulher dele, os 3 filhos e as suas 3 noras. Em 1 Pedro 3, 19 a 20, diz que quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, né? Deus esperando Noé pregar o Evangelho, esperando as pessoas se converter, porque Deus é o Deus da segunda chance. Ele sempre dá a segunda chance para as pessoas. E Deus, com a sua paciência, né, sua longanimidade, esperou que esse povo se arrependesse, que esse povo mudasse de vida, mas ninguém quis, a não ser Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvariam, que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva pela ressurreição de Cristo. Então, Cristo vai nos salvar. Ele é a nossa arca.
Por isso que nós esperamos, né, a Cristo voltar a qualquer hora para nos salvar. A Bíblia diz que Noé, juntamente com ela, com sua esposa, né, eles certamente ensinaram para os seus filhos e eles aceitaram as suas noras. Nós também não vemos nenhuma fala de reclamação deles, dos filhos ou das noras. Todos estavam de comum acordo para um projeto gigantesco. E nós podemos aprender que ela foi uma mulher, né, que submeteu, primeiro que Noé submeteu a Deus, ela submeteu a Noé e também os seus. Todo mundo teve um elo. Noé se submeteu a Deus, ela submeteu a Noé e os filhos e as noras submeteram a todo o plano. E com isso, até os animais também se submeteram quando Noé deu a ordem e chegou à conclusão e eles entraram na arca. Então, todos estavam de comum acordo e foi um projeto bem sucedido porque foi uma equipe que estavam conectados, né, para trabalhar. E ela foi uma mulher submissa e é uma das coisas que geralmente as mulheres têm dificuldade para submeter ao marido, né? Porque muitas vezes a mulher não tem boa vontade de submeter por causa da situação que o marido se encontra. Mas Noé foi um marido bom para ela submeter, porque ele andava com Deus. Ela não teve problema de submeter a Noé. É tanto que ela ganhou todo esse privilégio, né? E ela foi uma mulher bem sucedida, porque ela acreditou em todo o plano de Deus e aceitou e conseguiu fazer sem nenhum problema de inferioridade ou qualquer outra coisa. Porque ela acreditava que cooperando com seu marido, estava antes de tudo cooperando com o projeto de Deus. E ela sabia, ela cria em Deus também. Também ela acreditava, mesmo que demorasse, faria o que prometeu a seu marido. Ela sabia que ela conhecia a Deus e sabia que Deus tomava conta e que Deus prometia, ele cumpre. E a Bíblia diz que ele cumpre a sua palavra, mesmo que alguns não acreditem. Ela ensina a nós, né, a submissão feminina ao marido. Mesmo antes da Bíblia ter escrito esse mandamento para as mulheres, né? E ela foi uma mulher privilegiada porque ela teve um marido fácil de se submeter. Imagine, cuidando das suas tarefas diárias, quando seu marido chegou em casa e lhe disse que tinha falado com Deus e Deus queria que ele construísse uma arca. Será como foi a reação dela, né? A Bíblia também não fala se ela teve alguma reação, falou alguma coisa. Mas que ela enfrentou e conseguiu, juntamente com ele, fazer o que Deus queria. Devia ter dado provas a ela, né? Noé, ela teve facilidade, porque talvez Noé deu a ela a capacidade de acreditar nele. Porque quando uma pessoa acredita noutra, ela vai em frente. E talvez Noé tenha sido, talvez não, com certeza. Noé foi esse homem que deu a ela a capacidade de provar que ele era aquele homem que realmente andava com Deus e que ia fazer do jeitinho que Deus mandou. E Deus não só trabalhou no coração de Noé, mas também no coração dela. Muitas mulheres perguntam, né, até que ponto eu devo me submeter ao meu marido? Tem marido, a Bíblia diz que a mulher deve submeter ao marido, mas tem realmente marido que é terrível para ser submetido. Mas aqui, a Bíblia ensina, né, que Deus, ele manda a mulher submeter ao marido, com a única exceção de quando ele manda ela fazer uma coisa que é contra Deus. Então, ela não deve obedecer a ele, não, porque a Bíblia diz lá, em Atos 5:29, porém, respondeu Pedro aos apóstolos e disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, Deus é esse Deus que nós precisamos obedecer e enfrentar quem quer que seja.
E a Bíblia diz, né? Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos, como ao Senhor. Muitas mulheres, elas enfrentaram problemas e elas creram em Deus e submeteram o marido. E tiveram problemas, sim, dificuldades, mas quando ela crê que Deus pode mudar qualquer situação, inclusive o marido, ela tem resultado. Ela entendeu que Deus tinha dado uma missão a Noé e tinha dado a ela como esposa para ajudá-la a cumprir a sua vontade. Ela fez muito bem. Cuidou da família e da casa enquanto Noé gastava seu tempo conseguindo o sustento da família, construindo a arca e pregando o arrependimento aos pré-diluvianos. Foi muitíssimo importante para quando chegasse na hora de entrar na arca, a família estivesse inteira e pronta para entrar na arca. Estava todo mundo lá, preparado, trabalharam junto e fizeram tudo. A mulher tem uma grande missão, né? Como a Bíblia diz que nós, como mulheres, temos uma missão. E que Deus vai estar conosco quando nós estamos fazendo a vontade dEle. E nós estamos vendo as mulheres que elas esperam em Deus e elas confiam em Deus. E todas elas, nós vimos que tiveram problemas. Todas elas até hoje tiveram grandes problemas, mas Deus estava lá. Ela não se preocupou com a questão de que ia submeter ao marido e se tornar inferior, né, com algum problema. Ela só fez. E ela, né, é uma mulher que a Bíblia não colocou nem nome dela. Porque o importante na vida dela não era o seu nome. Foi o que ela fez. Como foi que ela fez? Muitas mulheres que foram grandiosas e fizeram muitas coisas, elas não tiveram o seu nome destacado. E ela foi uma delas. A Bíblia não fala qual era o seu nome. Só falava a mulher de Noé. As mulheres perguntam, né? Então aí, nós vemos que isso, a mulher, quando ela submete a Deus, Deus ajuda. A Bíblia diz que Deus nos mandou o Espírito Santo. E a função do Espírito Santo na nossa vida é nos ajudar. Diz que ele pega do outro lado. Eu não posso levar sozinho, ele ajuda do outro lado. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, buscar a Deus, estar de acordo com a vontade de Deus, fazendo o que Deus nos quer que façamos e nos submetendo a Ele, né? Conforme o trajeto que Ele formou. Porque cada um de nós, Deus tem um propósito para a nossa vida. O que Deus tem para mim fazer não precisa ser igual a qualquer uma outra mulher. Eu tenho um projeto para Deus realizar na minha vida. E cada um de nós temos uma coisa que Deus quer que nós realizemos. E ela foi para ser a companheira de Noé e teve todas essas qualidades, né, de submeter, de realizar, de ser a última mulher que conseguiu vencer, que foi a última que, de todas as tragédias que passou no dilúvio, ela venceu e saiu viva e vitoriosa. E ela foi, como eu já falei, né, a última mulher que ficou viva e escapou do dilúvio, e a primeira que entrou, e como mãe, né? E a primeira que entrou como mãe, e como aqui ia ser a mãe da avó da próxima geração, que ia se tornar um novo mundo. E nós vemos que ela era uma mulher que estava contente. Por que ela estava contente? Porque a Bíblia não relata em nenhum ponto que ela reclamou. Teve outras mulheres na Bíblia que elas fizeram as coisas, mas elas reclamaram. Mas ela não. E é porque ela passou, eu posso dizer, como eu já falei, né, que o dilúvio foi o maior desafio que já teve na face da terra. Você não tem para onde correr. Ou você escapava na arca ou você morria. E ela se manteve crente.
fiel a Deus e submissa àquilo que Deus tinha colocado para ela fazer. E ela nos dá esse maior desafio, né? De ficar, através de todos os dilúvios, qualquer coisa que possa vir na nossa vida, ela nos deu o exemplo que nós podemos, como ela, vencer qualquer coisa que nos venha acontecer. E evitar o mudanismo, né? Ela foi uma mulher que ela não se preocupou com o que ela ia deixar na terra. Todo o seu trabalho, como era que ia ficar, que ficou, foi destruído pelo dilúvio, mas ela manteve o foco. E era em Deus e no que Deus queria que fosse feito. Amém?